Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Lar Espírita Luz e Amor. Meu nome é Vera e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 46 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo tema é Quem és? Antes de iniciarmos as nossas reflexões, convido a todos para a nossa prece de abertura, fechando os nossos olhos, nos conectando com o nosso amado Mestre Jesus, com o nosso anjo da guarda, com a nossa referência espiritual, o Lar Espírita Luz e Amor. Neste instante, solicitamos que cada um possa receber um passe para que neste momento se concentre nas reflexões do Evangelho, nessas sementes de esperança, neste Consolador. Pedimos ao Mestre que ampare cada lar, cada pessoa, cada família, e vamos fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Qual é o trecho do Evangelho que será comentado hoje? Há um só legislador e um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? É a Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Nós observamos, nas últimas semanas, vários trechos do Caminho Verdade e Vida voltados a este aspecto da comunicação. Por exemplo, houve uma palestra onde o tema era consulta e citava o trecho do Evangelho onde a mulher adúltera, ela é acusada e o pessoal pergunta a Jesus sobre a opinião dele, querendo colocá-lo ali em maus lençóis. Em seguida, houve uma outra palestra sobre conversas, nos chamando para a importância da nossa fala. O próprio Tiago, na epístola anterior, o capítulo anterior, na verdade, capítulo 3, ele já menciona sobre a importância de nossa comunicação ser clara e voltada ali aos propósitos do Cristo. Ele fala, no capítulo 3, sobre esse músculo que nós temos bem disciplinado, chamado língua. E agora, esse músculo encontrou um parceiro nos dedos que nós apontamos e, além de tudo, digitamos no celular, no notebook, para trazer conflitos. Nossa, mas a comunicação ela é tão importante assim que desde a época do Cristo já é mencionada. Há cursos voltados a uma comunicação assertiva, a uma comunicação ética e respeitosa. Isso o nosso amado mestre já falava naquela época. Cada um dos apóstolos, eles buscaram também levar essa comunicação ao povo para transmitir ali as informações sobre a vida de Jesus. Além disso, o exemplo, ele é o nosso melhor comunicador. Outro aspecto, como eu falei da lição, onde mencionam a mulher adúltera, a linguagem silenciosa e não verbal de Jesus, esperando apaziguar os ânimos daqueles que estavam cegos pelas suas convicções, cristalizados em pensamentos de raiva, para depois se voltarem a si mesmos. E eis
A grande questão, nos voltarmos a nós mesmos. Iniciamos ali com a pergunta: quem é você para julgar? Ou hoje, como um ditado bem popular: quem é você na fila do pão? Julgar é importante? Será que quando tomamos decisões, critérios são importantes? Sem dúvida nenhuma. O julgamento, ele faz parte. Todavia, o que ocorre conosco? Somos ligeiros em olhar e já bater o martelo. Parece que nunca fizemos nada errado. Outro trecho do Evangelho também nos fala da misericórdia, no capítulo 10, versículo 9. Ali, bem-aventurados os misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Estamos acusando, fulano é preguiçoso, fulano é grosseiro, fulano não é ético. E nós? Como estamos nos conduzindo? Somos respeitosos na nossa comunicação? Aceitamos a opinião do outro, mesmo que essa opinião seja diferente da nossa? Sabemos ouvir? O silêncio também comunica. E algumas vezes ele é utilizado como arma para ferir, para deixar bem claro que, se você não concorda com meu ponto de vista, você deve ser isolado. Você tem que perceber energeticamente que você não faz parte do nosso grupo, do meu grupo. Somos precipitados em avaliar situações. No texto aqui de Emmanuel, as reflexões, ponderações dele, ele fala sobre profissões que podem avaliar a situação de cada um. Um juiz, ele cita o juiz, ele cita, por exemplo, um médico. Se você é médico, você vai avaliar a doença. Se você é juiz, você vai se amparar na lei. Então, cada um tem o seu campo de ação. Há pessoas, principalmente nas redes sociais, que elas são peritas em tudo. Nossa, assim saem os melhores e maiores ali PhD na fofoca. Não passa pela peneira, é verdade? Quais Qual é a necessidade de divulgar isso? Qual o impacto dessa informação diante do coletivo? Basta uma palavra, uma mensagem equivocada, um sinal, para que muitas vezes exista um conflito no trânsito, em casa. Às vezes a pessoa fala conosco de uma forma, você vai contar alguma coisa, ela já explode, não ouve os seus argumentos. E a verdade pura e simples é que todos nós somos devedores desta misericórdia divina. Não é à toa que, refletindo sobre essa questão do julgamento, ele está lá no Bem-aventurados os misericordiosos. Nós reencarnamos não porque somos alecrins dourados, nós reencarnamos porque temos débitos diante da justiça divina, cujas leis não se modificam de forma alguma. São sempre as mesmas. No decorrer da esteira do tempo, aquela é a lei. E tentamos burlar. Quero a misericórdia para mim e para os meus. Porém, quando observo uma situação do vizinho, do colega de trabalho, do parente que eu não simpatizo muito, eu tenho outros critérios de avaliação e de
acreditar como essa justiça deve ser colocada. Essa lição, ela vem falar e nos alertar sobre a leviandade de nosso julgamento. Falando um pouco dessa questão profissional, eu sou psicóloga e algumas vezes as pessoas pedem laudo. Elas querem um laudo para apresentar, por exemplo, ao juiz. São técnicos de várias profissões que eles são contratados para levar um parecer. O juiz não vai questionar aquele parecer, visto que ele não tem todo o conhecimento de todas as áreas, ele tem o conhecimento da área dele. Ele vai confiar. É possível que essa pessoa seja convocada para apresentar e prestar algum esclarecimento, mas a partir do momento que você colocou ali no laudo algumas ponderações, ela pode modificar para sempre a vida de alguém, trazendo a possibilidade, às vezes, de uma aposentadoria, trazendo um diagnóstico, um esclarecimento sobre algum transtorno de personalidade e etc. Isso sempre em parceria com o profissional psiquiatra. Enfim, algumas pessoas nos procuram querendo um laudo ali imediatamente, como se fosse um disque pizza. Quero o laudo em tanto tempo. E geralmente essas pessoas, elas têm ali os seus próprios interesses colocados. Cabe ao profissional se colocar de forma ética e neutra, focando no paciente e na situação. Não se pode trazer um atestado, um parecer, um laudo de maneira leviana, porque isso irá trazer muitas consequências para a pessoa e o coletivo. Ela pode sofrer bullying, ser discriminada, receber algo que não é lícito. E, embora a pessoa falar: "Eu estou fazendo", a pessoa pediu, eu vou fazer, eu posso fazer. Não. É importante se ter consciência de até onde você pode ir. E caso você não tenha ali as ferramentas, os subsídios para fornecer isso de uma maneira concreta, ética, passe para outro profissional, sem receio. Vejam, hoje nós estamos bastante preocupados com a possibilidade de uma guerra. Tristes, o mundo tem vivido assim, com formas, pensamentos de medo, de angústia, de falta de propósito, porque olhamos ao nosso redor e vemos a comunicação sendo trabalhada de uma forma a manipular os sentimentos das pessoas. O julgamento leviano. Puxa vida, países estão em conflitos ali desde a época do Cristo. A amizade, o respeito ainda não aconteceu. A transformação interna não aconteceu. Nossa comunicação com a vida, a natureza, não está boa. Estamos negligenciando o apelo da vida para que possamos cuidar melhor da terra. Dentro dos nossos lares, muitas vezes não paramos para ouvir os nossos semelhantes e nos apressamos a simplesmente escutar pequenos recortes, uma palavra, e já julgamos o contexto inteiro. Há pessoas que nem conversam mais, mas são viciadas em aplicativos. Ali buscam fechar o vazio que tem em nossa alma e nossa conexão com Deus.
aquele que não nos julga independente das nossas ações e nos dá diversas e diversas oportunidades. Como está o nosso diálogo com Ele? Como chegamos até Ele? Como levamos as nossas queixas até Ele? E como temos queixas, não é? Diversas. Sem dúvida, essa questão de olhar primeiro para nós e sabermos que somos falhos, que se estivéssemos na mesma situação daquela pessoa, talvez fizéssemos igual ou pior. Que o fato de pulverizar ali a fofoca, de pulverizar, eh, puxa, leviandades, né, para outros, talvez seja pior do que o próprio ato de alguém. A pessoa cometeu algum equívoco e nós, a gente nunca faz nada, né, gente. A gente é anjinho. E depois aquilo aumenta de grão em grão, vai aumentando, até virar uma bola de neve. Mesmo no segmento religioso, muitas vezes nós não oferecemos a caridade de acolher aqueles que às vezes se retiram da nossa instituição religiosa ou até, eh, puxa vida, cometem tantos deslizes. Ah, porque casa espírita, igreja evangélica, centro de umbanda, gente, não tem fofoca, tá? Quem dera. Somos doentes da alma que estamos ali numa nova oportunidade de cura. E as nossas mazelas, as nossas tendências se afloram. E de repente, na família espiritual e mesmo no plano espiritual, continuamos com esses maus hábitos. Vejam ali André Luiz, eu gosto sempre de mencionar meu querido amigo André, em nosso lar, onde tem uma pessoa que ela vai conversar com um instrutor espiritual pedindo oportunidades, não quer trabalhar, não quer fazer o melhor por si, mas está palpitando e observando tudo. Deixa o trabalho para ficar observando e julgando as questões alheias. Julgar, gente, significa, observar e analisar. Mas precisamos compreender também, e aí vem o traço da compaixão. Quais as circunstâncias que levaram a pessoa àquela ação? Se nós estivéssemos naquelas circunstâncias, qual seria a nossa postura? Mas principalmente, qual é a postura do Cristo? Que em cada oportunidade nos faz refletir sobre a ponderação, a diplomacia, a caridade e o perdão. Nosso tempo está encerrando, é rápido, né? Maravilhoso sempre o Evangelho de Jesus, que ele nos dá a oportunidade de tantas reflexões. Dava para a gente falar tanto sobre isso, sobre essas questões, mas somos gratos pelas gotinhas ali do Evangelho que abrem tantas possibilidades para nós sempre. E é assim que a justiça divina vem, através de gotas, para transformar aqui a terra de nosso coração. E encerrando, novamente eu vou convidá-los a fechar os seus olhos, os nossos olhos físicos, nos conectarmos com a espiritualidade, com gratidão, envolver ali como se estivéssemos na sala de palestra do Lar Espírita Luz e Amor, e vamos pedir por cada lar, por cada um que aqui nos ouve, também pelo trabalho, pela família. Pedimos, Jesus, coragem, coragem para enfrentar os desafios diários,
Pedimos discernimento para fazer boas escolhas. Pedimos sabedoria nas palavras da nossa comunicação, seja verbal ou não verbal. Afinal, um olhar pode condenar, muitas vezes. Um gesto pode fechar muitas portas. Que a nossa comunicação seja para fazer pontes e não criar muros. Nós vamos agradecer ao nosso anjo da guarda que está conosco sempre. Agradecer as oportunidades de cada dia, agradecer ao Lar Espírita Luz e Amor por ser a porta aberta para refazer a nossa jornada de uma forma melhor. Agradecer pela transitória Casa do Caminho, que ali acolhe pessoas que são muitas vezes invisíveis e julgadas a todo momento, mas cuja consciência lhes cobra constantemente. Que encontrem forças para refazer a sua jornada e que nós, no papel de colaboradores, certamente estamos ali porque já falhamos muito, que possamos neste momento ser o amparo com respeito, com uma comunicação que lhes traga centelhas de luz. E encerramos assim a nossa palestra, agradecidos. Maria de Nazaré, estenda teu manto pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. Senhor, nos auxilie para superar esses dias amparados na tua palavra e no teu exemplo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um prazer sempre estar com vocês. Até mais.